Fala, galera coral. Olha, a gente voltando aí, Beberibe 1285, né? Voltando hoje, 31 de dezembro, e aqui estamos nós. A gente falou que tinha acabado ontem, né? A última live do ano com o Itamar, e realmente acabou. Mas, de forma extraordinária, a gente vem aqui falar sobre a SAF do Santa Cruz, né? A Álvares e Massal acabou de soltar sua nota, dando um posicionamento do estudo que foi feito, do relatório que foi feito, né, de forma mais sucinta, claro, sem muitos detalhes, mas que dá um norte daquilo que deve ser a SAF do Santa Cruz e o que pode surgir aí no futuro. E, claro, muita coisa que foi falada ali, eu vou trazer essa nota, eu vou ler ela na íntegra, a gente vem falando há um bom tempo, né? Há um bom tempo aqui no Beberibe, trazendo profissionais para falarem sobre isso. Mas uma coisa é o Beberibe falar, outra coisa é uma empresa com o know-how que tem a Álvares e Massal falar, diagnosticar, trazer isso e tornar ela pública. Ou seja, agora é oficial, porque agora o mundo, né, sabe de fato o que acontece no Santa Cruz Futebol Clube e qual é o raio-x. Né? Qual que é o raio-x? Qual que é o parâmetro inicial? Então, para mim é muito válido, para mim está dentro do protocolo, zero surpresas, zero. Porque a minha expectativa era essa mesmo, a consultoria foi contratada para essa finalidade, fez o trabalho dela, deve renovar mais 90 dias, né? Entregou ao clube e agora cabe ao clube. Não cabe mais à consultoria, cabe ao clube. A gente passa mais um estágio, é mais um estágio que a gente vence, alcança, né? Ultrapassa. E aí, agora é com o clube. Eu vou trazer aqui a nota para a gente ler e eu vou tentar destrinchar ela com você dentro daquilo que a gente entendeu. Tá aqui a nota da Álvares e Massal. Então tá aqui, ó. Nos últimos 90 dias, Álvares e Massal analisou o Santa Cruz Futebol Clube no contexto de uma potencial operação da constituição de uma SAF e a captação de investidores, tá? Para isso, com base no histórico do clube, ou seja, pega todos os anos, aí, os últimos 5, 10 anos, e no seu, com base no histórico do clube e no seu potencial, simulou diversos cenários de investimentos para o Santa Cruz, diversos modelos, diversas possibilidades. Depois disso, eles chegam à conclusão que, atualmente, o Santa encontra-se em recuperação judicial, com uma dívida que ultrapassa 17 vezes sua receita anual, torcedor. É aquilo que a gente vem falando. O Santa Cruz fatura 15, 13, 14 milhões aí, em média, no ano, né? E você tem uma dívida de 300 milhões, 280 milhões, enfim. 17 vezes maior do que a sua receita. Dentre os diversos cenários projetados no caso extremo, ou seja, liquidação, né, para pagar toda a dívida, nota-se que os ativos do clube, o que o clube tem de ativo, arruda, sede, atletas, base, nota-se que os ativos do clube são insuficientes para a amortização completa dessa dívida, o que justifica o processo de recuperação judicial e que sem uma solução prévia, ou seja, sem antes estruturar essa dívida, sem antes da recuperação judicial ser homologada, sem antes os credores aprovarem o plano de recuperação judicial, sem antes o Santa Cruz organizar de fato essa dívida, e é por isso que está em recuperação judicial, tá? Sem uma solução prévia, torna-se a situação pouco atrativa para potenciais investidores. Ou seja, se o Santa Cruz não homologar essa RJ, torna-se cada vez menos atrativa a sua SAF. Neste contexto, os recursos de investimento da SAF poderiam ser direcionados prioritariamente ao pagamento de credores, em detrimento de investimentos do futebol profissional e nas categorias de base. Ou seja, se hoje o Santa Cruz fizer uma SAF, todo o investimento da SAF vai ser direcionado para pagamento da sua dívida, né? Para homologação da recuperação judicial, né? Em detrimento de investimentos no futebol profissional, nas categorias de base. Ou seja, a SAF do futebol, que é com essa finalidade de futebol, ficaria em segundo plano o investimento. Primeiro vamos pagar as dívidas, depois a gente vê aqui o que é que vai sobrar para o futebol. E não é isso
A ideia não deve ser essa. A ideia deve ser a gente ter a dívida estruturada, a dívida já toda parcelada, toda planejada, para que o investidor venha e assuma essa dívida parcelada, né? Toda previsionada, para que não tenha nenhuma surpresa, e a partir dali ele sabe o que vai investir no futebol. Porque a SAF do Santa Cruz vai ter que assumir a sua dívida e assumir o futebol. Mas não dá para assumir a dívida de 300 milhões, né? Não tem condição de pagar 300 milhões, porque se fizer isso, sem a recuperação judicial, sem a dívida parcelada, vai todo o dinheiro direcionado para o futebol para pagar os credores. Aí aqui continua. Ao resolver a questão financeira, a atratividade da SAF do Santa Cruz aumenta significativamente, de forma significante. O clube possui uma torcida engajada e apaixonada, ansiosa por ver o time cenário de sucesso no futebol nacional. É possível, preste atenção, torcedor, é possível manter os ativos sobre a associação, o Arruda, a sede, o CT, entre aspas, né? Sob a associação e estabelecer um contrato de longo prazo em que o investidor assuma manutenção e melhoria das instalações paralelamente à gestão do futebol profissional, base e feminino. O que é que a Álvares e Marçal está dizendo aqui? Olha, é possível, tá? Há a possibilidade de um novo investidor assumir a SAF do clube e assumir os ativos da associação, ou seja, não transfere para a SAF, o patrimônio continua na associação, né? A SAF alugaria, assumiria para fazer manutenção e melhoria das instalações do pagamento mensal, né? De forma paralela, também investiria no futebol. Ou seja, muito claro, né, que sem o patrimônio investido, a nossa SAF é uma SAF com menos valor agregado. É fato isso. A associação não quer se desfazer, nesse momento, do seu patrimônio. Do seu patrimônio. Então, quando se fala isso, quando traz isso para a mesa, a SAF do Santa Cruz diminui de forma, assim, drástica. O valor de investimento diminui consideravelmente, torcedor. Consideravelmente. Tá? Consideravelmente. O retorno, continuando, o retorno sobre o investimento seria, veja, o retorno sobre o investimento seria alcançado através do sucesso esportivo, ou seja, está na 4ª divisão, foi para a 3ª, foi para a 2ª, né? Então, o retorno do que será investido vai ser alcançado na medida que o clube vai tendo sucesso. Do desenvolvimento das categorias de base, é importante também o trabalho na base para que esse investimento tenha retorno, né? Porque a base hoje está sucateada, nós não temos um título em Pernambuco há 20 anos, né? E o engajamento dos fãs, ou seja, a torcida. Isso aqui é fato, isso aqui é fácil. E o engajamento dos fãs da torcida. Fatores que impulsionariam, veja, futuro, a valorização da marca e, consequentemente, o aumento da receita em médio prazo. Com a dívida estruturada, a constituição da SAF e a chegada de investidores é condição necessária para o futuro do Santa Cruz. Resumindo aqui é o seguinte, torcedor. Com a dívida estruturada, no momento que o Santa Cruz estruturar a sua dívida, que homologar a sua RJ, né, que asfalte a sua dívida, que dê previsionamento à sua dívida, né, que seja paga em 10 anos, 15 anos, 12 anos, né, a partir desse momento, a constituição da SAF e a chegada de investidores é condição necessária para o futuro do Santa Cruz. É fato isso. É fato. Então, a SAF do Santa Cruz só vai acontecer mediante a essa reestruturação financeira, ao pagamento dessa dívida, ao parcelamento dessa dívida. A partir deste momento, o investidor aparece, o investidor chega, assume essa dívida parcelada e, paralelamente, investe também no futebol. Tá? E vou repetir, um valor muito abaixo do que a torcida está esperando. Por quê?
Porque a associação, segundo o estudo aí, não vai incluir o seu patrimônio. O patrimônio vai ser alugado, para você entender de forma mais clara, vai ser alugado e o investidor assume a responsabilidade da manutenção, né? Da manutenção e das melhorias. Das melhorias. Porque se eles forem hoje vendidos, não pagam a dívida que o Santa Cruz tem nesse momento. Nesse momento, sem recuperação judicial, tá, torcedor? Então, essa é a nota, eu acho que está muito bem explicada, para mim, dentro do protocolo, super normal. A Álvares e Marçal fez o seu papel, tá? E para mim fez em tempo recorde, 90 dias é muito pouco, mas fez, tá? E agora é com Santa Cruz. O Santa Cruz agora decide o que ele quer fazer. A orientação, o estudo, está em mãos. Está com o Santa Cruz, está com a diretoria do clube. Agora, não depende mais da consultoria. Agora depende do Santa Cruz Futebol Clube de vez se tornar SAF. Mas dentro desses modelos e desses critérios que eu trouxe aqui para você. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço, fique com Deus, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço e feliz 2025.